A graça e a paz, bom dia, irmãos. Uma alegria falar com os irmãos nessa manhã de domingo. O André só esqueceu de falar um dos meus principais ministérios também, que é namorar a Noemi. Então eu não posso começar essa mensagem sem falar isso. Eu sei que ela ficou um pouco tímida, mas é só para quebrar o gelo mesmo. Uma alegria estar falando com os irmãos aqui da PIB de São Caetano. Bom, eu queria começar falando que eu amo os personagens pequenos da Bíblia, aqueles que recebem pouca atenção, normalmente em EBD, em cultos, mas eles nos trazem grandes ensinamentos. E hoje a mensagem é partindo de um personagem pequeno. Assim, pequeno, digamos, porque nós não lembramos ele num primeiro momento devocional, quando nós nos reunimos para estudo. E eu trago aqui alguns exemplos desses personagens que aparecem na Bíblia. Nós podemos falar de Ana e Simeão, lá em Lucas 2, quando o menino Jesus é apresentado por José e Maria. Nós temos também Gamaliel perante o Sinédrio, lá em Atos 5. Nós temos a médium que foi visitada por Saul. Quando Deus não falou com Saul, ele ainda foi lá insistindo, né, cabeça dura como era, foi lá consultar uma médium que ele havia proibido, o médium, e ainda assim Deus trouxe uma lição dentro daquele contexto lá de 1 Samuel 28. E hoje a nossa reflexão está lá em Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 6. Então, convido os irmãos a abrirem lá em Atos 16, nós vamos ler o trecho entre os versículos 6 e 15. Eu leio para os irmãos na Nova Versão Internacional da Bíblia. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Bom, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha isso, essa frase é central nesse texto. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã. Senhor, pedimos que haja a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que nós sejamos convencidos e conduzidos, Senhor, para a Tua vontade, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja livre, atuando nas nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse trecho aqui, nós vemos a ação do Espírito de Deus a conduzir Paulo e seus companheiros em meio à segunda viagem missionária do apóstolo. E aqui nós temos um mapa que traz um pouco, aí traz um retrato do que foi essa viagem missionária. O texto começa nos dizendo que ele passava pela região da Frígia e da Galácia, mas eles foram impedidos pelo Espírito de Deus de pregar naquela província da Ásia, que a gente já vê Deus
atuando e já dando um direcionamento para aquele chamado missionário de Paulo e seus companheiros. Depois eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Diante disso, em vez de eles entrarem, forçarem uma entrada, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Eles fizeram um contorno. Ali em Troade, Deus falou com Paulo através de uma visão. Olha só. Hoje nós temos visto aí muitos, que dizem ter visões, enfim, mas aqui a Bíblia claramente aponta que Paulo teve uma visão e o mais importante é que Paulo entendeu a visão e colocou em prática a visão. Bom, durante a noite Deus usou uma visão para se comunicar com Paulo e era um homem que clamava a ele para que ele fosse à Macedônia ajudá-los. Quando a gente lê o versículo 10, Paulo teve a compreensão do que aquela mensagem significava. Aquele homem clamava por ajuda para que o evangelho de Cristo, aquele evangelho que Paulo e seus companheiros tinham recebido, fosse pregado na Macedônia. Era um clamor missionário que vinha naquela visão. E havia gente ali na Macedônia que precisava receber aquela mensagem. E Paulo estava com os olhos sensíveis e os ouvidos sensíveis para isso, porque Deus usou essa visão para que ele fosse conduzido a esse lugar. E o que Paulo fez? Paulo não fugiu do desafio. O primeiro ponto que a gente aprende nessa manhã a partir dessa mensagem é que muitas vezes nos falta visão da vontade de Deus. Pela jornada da vida, muitas vezes a gente vê as coisas não acontecendo da forma como a gente quer. Todo mundo aqui faz planos, a gente imagina coisas, a gente calcula fases da nossa vida, e tem vezes que as coisas não dão certo, as coisas não viram, não dão certo nos nossos moldes, na forma como a gente projetou as coisas. E aí a gente fecha a cara, a gente se entristece, a gente responde mal às pessoas, enfim, a gente fica bravo. Mas é porque muitas vezes nos falta a visão da vontade de Deus, o que aquilo que aconteceu representa dentro da grande vontade de Deus. Nós ficamos sem entender quando alguma coisa, por mais simples que parecesse, acabou dando errado dentro da nossa perspectiva. Portas fechadas, meus irmãos, podem nos ensinar muitas coisas, bem mais do que as portas abertas que a gente queria que elas estivessem. Então, o problema é que nós preferimos ver quase sempre o lado negativo das coisas do que identificar o propósito central de Deus naquilo que nos foi colocado como uma oportunidade ou um desafio para lidar. Paulo, um super apóstolo, teve a compreensão através de uma visão enviada por Deus, e é por isso que nós devemos ter uma vida rendida aos pés da cruz de Cristo. Porque isso mostra uma maturidade espiritual. Paulo não recorria a Deus em orações ocasionais ou interesseiras. Paulo tinha uma maturidade espiritual e por isso Deus falava com ele. Isso nos lembra da condição da qual nós somos resgatados. E Deus nos lembra disso, através da sua graça, através da sua ação, através da sua atuação nas nossas vidas. E isso nos mostra também de que o que Deus quer para as nossas vidas tem implicações também para a vida dos outros. Na visão de Paulo, o homem pedia para que ele fosse ajudá-lo lá na Macedônia. E aquela mensagem não ficaria retida apenas àquele homem. E nós vamos ver isso mais adiante no texto. Aquela mensagem do Evangelho atingiria outras vidas, outras pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho de Cristo naquele lugar. Então nós devemos ter o coração humilde e a disposição para se deixar levar por Deus conforme os seus propósitos. No caso de Paulo e dos seus companheiros, eles percorreram
longos trajetos. Imagine o quanto eles estavam cansados. Mas a Bíblia não relata nenhum tipo de frustração. Cruzaram muitos limites. E o título dessa mensagem é Sem Limites. Ela traz uma ideia de que para Deus não há limitação de atuação. Ele vai agir quando, como e onde Ele quiser. Eles cruzaram muitos limites territoriais, mas eles serviam ao Deus vivo, porque para Ele não há essa preocupação com as limitações territoriais. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de orar constantemente, tendo uma vida de oração, uma jornada de oração, e buscando sempre o convencimento do Espírito para nos colocar sempre na condição de entender e trabalhar pela vontade de Deus e não pela nossa vontade, para que a gente não se frustre, porque sempre que a gente for tentar fazer alguma coisa pela nossa própria vontade, a gente vai acabar frustrado. A gente sempre vai querer algo a mais. E sempre que a gente dá vazão para isso, a gente dá espaço para isso no nosso coração, a gente acaba ficando com esse gosto de quero mais e acaba se frustrando. Isso que eu estou falando não é o Lucas falando, é a própria Bíblia falando, como nós lemos lá nesse trecho de Atos 16, de 6 a 15. E aí nós vamos para um segundo ponto. O segundo ponto é que a vontade de Deus é perfeita e em seu propósito e está acima de qualquer limitação. O Espírito Santo direcionava Paulo e seus companheiros para aquele lugar certo, para um lugar certo, para a ocasião precisa, estava dentro da vontade de Deus. Esse lugar, como nós vimos, era Filipos, na Macedônia, que nos tempos de Paulo era uma colônia romana que recebia soldados com direitos especiais, como cidadania, isenção de impostos, e uma certa independência em relação a outras cidades, outras localidades que eram colônias de Roma. A ocasião certa, precisa, aqui era o encontro com uma mulher chamada Lídia. E havia uma razão ali para aquele encontro. Como a gente sabe, não existem acasos, e lá o versículo 12 nos mostra que eles ficaram ali vários dias em Filipos. Isso nos mostra que não basta ter só a visão daquela que é a vontade de Deus, mas nós devemos ter também uma coisa muito simples de falar, né? Não de colocar em prática, que é paciência. Nós devemos ter paciência, porque muitas vezes, se nós olharmos para as circunstâncias e para o nosso espírito imediatista, a gente vai querer que as coisas aconteçam para ontem, quando, na verdade, as coisas funcionam no relógio divino, único e incrível de Deus. Deus trata aqueles que Ele escolhe para receber a mensagem de modo que seja como uma semente plantada em uma terra fértil. E trata quem vai levar essa mensagem e trata também quem vai recebê-la. Então a gente observa aqui o cuidado de Deus, tanto no envio de Paulo e seus companheiros, quanto também na vida de Lídia ao receber aquela mensagem. Até mesmo nesse tempo de espera, meus irmãos, quando achamos que aqueles dias são verdadeiras lacunas, tempos de espera, há o agir de Deus em prol dessas vidas. E ali no versículo 13, Lucas, que provavelmente é o autor de Atos, né? De Atos e Lucas, nós temos ali dizendo que no sábado de manhã, Paulo e seus companheiros foram procurar um lugar de oração. E isso tem um motivo, né? A lei judaica determina que para haver uma reunião, um minyan, ali, um quórum mínimo de tempo, de atividades religiosas, era preciso 10 homens. E ali não havia isso, então era costumeiro que mulheres, inclusive homens, em grupos menores, se reunissem, de preferência à beira de água corrente, enfim, lagos, enfim, para que tivessem tempos de aprendizado, normalmente a partir dos ensinos de algum mestre.
E Paulo foi falar com essas mulheres, em um grupo ali, perto de águas. Foi lá Paulo e seus companheiros para conversarem com ela. Ocorre que essas mulheres que se reuniram ali ao ar livre para estudarem as Escrituras, estavam em busca de uma mensagem. Estavam ali reunidas porque queriam aprender. E foi com um grupo de mulheres, essas mulheres, que Paulo e seus companheiros conversaram. A Bíblia diz lá no versículo 14 que uma dessas mulheres, a Bíblia usa a expressão temente a Deus. Algumas versões trazem a versão piedosa. O sentido é o mesmo, né, de temer a Deus. Chamada Lídia, que estava ali reunida. O nome dessa mulher provavelmente é uma referência à região da costa ocidental da Ásia Menor, cuja capital era Sardes, que tem esse mesmo nome, de Lídia. E ali ficavam as cidades de Tiatira e Filadélfia. Então, provavelmente, o que a gente pode identificar aqui é que essa mulher nasceu naquela região. E é por isso que ela recebe esse nome. Então, Lídia atuava, a Bíblia conta isso, na venda de tecidos de púrpura, um item muito valioso naqueles tempos. E ali ela tem um encontro com Paulo e seu grupo e ouve o evangelho que cura, trata e redime. E esse é o evangelho de Cristo. Note aí, irmãos, que não foi algo derivado da vontade ou do esforço daquela mulher. Porque o versículo 14 deixa isso bem claro. O Senhor abriu o seu coração, o coração da mulher, para atender a mensagem de Paulo. Ouvir o evangelho e render-se aos pés da cruz de Cristo exige renúncia diária. E nós estamos preparados para essa renúncia diária? Alguns dizem que andar com Cristo, essa jornada com Cristo, é uma conversão diária também. É isso. Nós devemos dar fim ao nosso achismo, à nossa vontade e buscar sempre a vontade e a direção de Deus. Porque foi a vontade de Deus que levou aquele grupo missionário até Filipos para falar para aquela mulher, falar para aquelas mulheres, para que elas ouvissem a verdade que impactaria para sempre a história delas. E aí vale dizer que não é só na vida dela, porque nós lemos adiante que a família dela creu e também foi batizada. Uma vida de fato com Cristo contagia. As pessoas veem algo diferente em você e pensam: como é possível ter essa paz, essa tranquilidade, essa mansidão, esse amor demonstrado por outras pessoas? Esse domínio próprio, não é? A resposta é que nós refletimos a Cristo. Então, aquilo que nós temos é a porção boa evidenciada em Cristo nas nossas vidas. E avançando um pouco mais, a gente chega ao terceiro ponto. O terceiro ponto é que uma vida com Cristo traz marcas. E aqui no caso dessa mulher, a marca que ela evidencia é a questão da hospitalidade. Diante daquela situação difícil de viagem de Paulo, a mulher abriu as portas da sua casa, como traz o versículo 15 ao dizer: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Eu pergunto para vocês, como dizer não para um pedido desses, né? Se fossem os irmãos, o que vocês fariam? Seria impossível dizer não, né? A NVI finaliza esse versículo com a frase: e nos convenceu. Mas tem a Almeida Revista Atualizada, a ARA, que ela traz uma mensagem um pouco mais forte. Ela capta melhor o aspecto desse momento, que diz assim: e nos constrangeu a isso. Olha a diferença, a profundidade disso. Constranger traz um sentido de anular a vontade própria diante de algo tão pessoal e forte vindo do outro. Esse ato de amor, de cuidado e de servir ao outro são traços vindos de quem caminha a jornada com Cristo. Apenas quem serve a Cristo abre mão das suas escolhas para servir os outros. E aí, irmão,
por mais incômodo que isso seja, em vários aspectos. Apenas quem tem Cristo pode amar desconhecidos a ponto de constrangê-los, num aspecto positivo, claro, de incomodá-los, demonstrando preocupação, e de ser um instrumento de Deus para convencê-los do pecado e da necessidade de se aproximarem de Deus. É por isso que quem segue a Cristo carrega consigo uma marca que aponta não para si próprio, mas para Ele. É por isso que nós devemos ser hospitaleiros, amáveis, gentis, proativos, canais de bênção, como o pastor Neto fala, a outras pessoas. Quando nós refletimos esse amor, nós testemunhamos o amor que nós recebemos dele. Aquilo que nós recebemos, nós não podemos reter, nós devemos passar. Lídia foi provavelmente o primeiro resultado do trabalho missionário de Paulo ali na Macedônia, e a partir dela, outras pessoas devem ter ouvido a respeito de Jesus. Nós não sabemos a dimensão desse trabalho, mas nós somos chamados a fazer algo semelhante nos nossos tempos. Só que aí eu lembro do próprio apóstolo Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios 15, 58, porque por vezes nós pensamos, será que é em vão o nosso trabalho? Será que é inútil aquilo que nós fazemos? E Paulo escreve a uma das suas igrejas mais complicadas, né? Dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, não nele, não em você, não em mim, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, por vezes nós nos preocupamos, será que isso é eficaz? Será que isso vai impactar de alguma forma? Nós devemos orar, entregar no Senhor, consagrar aquilo que nós fazemos e confiar que a palavra lançada não será inutilizada. E compartilhando um pouco da minha experiência, onde eu sirvo lá ao lado do André na Rádio Transmundial, nós produzimos muitos conteúdos. E por vezes a gente não tem a dimensão exata do alcance daquilo que nós fazemos. Mas é muito gratificante quando nos cultos de quinta-feira nós temos reuniões de oração e estudo às quintas de manhã. Nós compartilhamos alguns testemunhos e é muito bom ver o impacto que essa missão tem e o apoio que as igrejas locais dão. E a PIB de São Caetano é um exemplo disso, para que o evangelho alcance muitas vidas. Em lugares onde missionários não conseguem pisar por várias limitações, o rádio tem chegado, Bíblias têm sido enviadas, e onde é possível, missionários têm chegado. Nós devemos estar atentos ao que Deus tem feito no mundo, através da igreja, através de vidas, e a igreja de São Caetano, claro, tem sido apoiadora disso. Nessa manhã, irmãos, nós aprendemos 3 pontos. O primeiro é que muitas vezes nos falta visão da vontade de Deus. E aí nós precisamos orar, pedir discernimento ao Senhor e pedir que Ele nos revele aquilo que é a vontade dEle. Segundo, que nós devemos ter em mente que a vontade de Deus é perfeita no seu propósito e está acima de qualquer limitação. E o terceiro ponto é uma vida com Cristo traz marcas. Diante de tudo isso que foi exposto, a gente chega aí a algumas conclusões. Primeiro é que nós possamos orar a Deus com o coração rendido para que Ele nos possa dar a compreensão da sua vontade. E ali o primeiro tópico é manter-se firme. Aí eu lembro de uma música muito antiga que talvez muitos de vocês não conheçam, chamada Firme Está o Meu Coração, de uma banda chamada Banda e Voz. E tem uma certa parte da letra que eles dizem: glória a Deus acima nos céus, para que os céus resplandeçam a sua glória, e
os seus amados sejam livres, para que os seus amados sejam livres. Essa frase, sempre que eu ouço, e muitas vezes que eu ouço essa música, eu choro, porque ela é de uma beleza e de uma profundidade bíblica muito grande, para que seus amados sejam livres. Deus tem seus amados, Ele quer salvar essas pessoas, Ele quer alcançar essas pessoas, e Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos em prol do reino. É por isso que nós precisamos pedir a Ele que Ele nos dê o discernimento necessário e nos capacite sempre para trabalhar em prol do reino. Que nós possamos entender qual é a vontade de Deus e que ela é perfeita e que não há nenhuma limitação para Deus. Deus pode agir aqui, Deus age na China, Deus tem agido no Oriente Médio, com os nossos irmãos lá da igreja perseguida. Não há nenhuma limitação circunstancial que impeça Deus de agir. As coisas acontecem no tempo determinado por Ele. E ter uma vida com Cristo significa trazer marcas. No caso de Lídia, como a gente aprendeu, a hospitalidade. Mas você deve carregar uma marca também nessa jornada com Cristo. Porque isso vai impactar a sua vida e vai impactar a vida de outras pessoas, de outros irmãos, onde quer que você pise. Você, irmão, tem percebido as possibilidades que Deus te dá para falar de Jesus? Ou, como por vezes eu mesmo já fiz, você tem lamentado algumas coisas, algumas circunstâncias? A minha oração tem sido para que nós tenhamos o discernimento e que Deus nos conduza nesses momentos de dificuldade, para que nós tenhamos essa compreensão daquilo que é o propósito dele e para que ele nos capacite, para que sejamos servos bons e úteis, preservando aí e perseverando nessa missão até o dia em que estaremos junto dele. Irmãos, para finalizar, nós temos desafios diários. Os nossos desafios talvez sejam diferentes em proporção ou em características dos de Paulo e seus companheiros de jornada. Mas nós temos aí fora, nas redes sociais, nos nossos círculos sociais, um grande campo missionário. E como agentes do reino de Deus, nós devemos anunciá-lo com sinceridade, com temor e com reverência. Então, o que fica dessa mensagem? Nós precisamos perseverar em prol do reino. Nós não podemos minimizar aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, através da realidade da igreja. E nós temos que passar adiante o evangelho redentor de Cristo, para que pessoas sejam salvas, para que essas pessoas sejam aproximadas e passem a integrar a família de Cristo, a família de Deus pelos méritos de Cristo. Então, que você, ao longo dessa semana e das próximas semanas, possa orar, pedir o direcionamento de Deus em relação ao desafio missionário que Ele tem para você, além, claro, de contribuir, de orar, mas também para que você possa agir dentro ali da limitação do seu bairro, da sua cidade, do seu trabalho, do contexto onde você está inserido. Mas eu tenho certeza que Deus tem um projeto, tem alguma forma de você fazer a diferença ali, trazer as marcas que você tem consigo de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela tua direção. Nós queremos consagrar, Senhor, as nossas vidas, pedir que o Senhor fale conosco ao longo dos próximos dias, que o Senhor nos aponte os desafios missionários, aquilo que nós possamos participar, aquelas que são as oportunidades de revelar, de falar o nome de Jesus para as pessoas, que nós tenhamos, Senhor, a percepção, a direção do Teu Santo Espírito para evidenciar o nome de Cristo, Senhor, para mostrar o quão redentor é o teu nome, Pai. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.